Como vai todos e todas? Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton de Almeida Gonçalves, sou engenheiro agrônomo, né? Estamos aqui no meu apiário, a gente trabalha com apicultura e viemos aqui gravar mais uma videoaula, que é continuação das videoaulas que vocês já assistiram aí no nosso site, né? Se não assistiram ainda, assistam. E essa videoaula a gente vai dar continuidade e mostrar você que é apicultor iniciante ou você que é apicultor que já trabalha há um bom tempo com apicultura. Vamos mostrar a você como produzir, né, mais um produto aí de origem das abelhas. A gente vai falar de produção de própolis. Eu vou falar um pouco para você, né, o básico, para você entender sobre os produtos que as abelhas fazem para comercialização. Então, nessa videoaula a gente vai tratar de própolis, que é mais um produto, né, que o apicultor utiliza para comercialização e ganho de recursos, ganho de dinheiro. Hoje, na nossa região, território do Sisal, a própolis está sendo bastante valorizada, gente, né? Chegamos aí a um valor no quilo da própolis de 350 a 400 reais. A própolis é um produto simples de produzir. Você pode colocar suas colmeias para, além de produzir o mel, né, que é não o principal, mas é o produto que a grande maioria dos apicultores produzem, comercializam. Mas além do mel, você pode estar produzindo aí no seu apiário a própolis, né, que é o que a gente vai tratar hoje na nossa videoaula, produção de própolis. Na nossa região, a própolis é conhecida como própolis verde ou a própolis de Jerema preta. Essa é nossa própolis aqui. Material tão importante para comercialização, né, de simples produção. Então, aí você deve se perguntar, mas Cleiton, meu foco hoje aqui no meu apiário é produzir mel. Mas além do mel, você pode, de forma simples, com técnicas simples, que eu vou mostrar para você aqui hoje, produzir a própolis junto com a produção de mel, né? Existem duas técnicas. Uma é a técnica do sarrafo, que a gente chama de sarrafo, onde a gente coloca lá entre a tampa, né, e o ninho, um sarrafo ou um suporte de aproximadamente 1 centímetro para levantar essa tampa, né? As abelhas ali, naquele espaço, fazem a puxada utilizando a própolis. E a outra técnica que eu vou mostrar para vocês aqui também é a utilização da régua. Vou mostrar para vocês aqui como é a régua, como é que confecciona. Você pode estar adaptando suas melgueiras para fazer a régua, colocar a régua, ou então você adquirir novas melgueiras, né, e tá introduzindo a régua para estar colhendo a própolis e estar comercializando no seu apiário. Assim como os outros produtos da abelha, né, o pólen, o mel, a própolis exige que o apicultor tenha algumas técnicas, né, a aprender para você conseguir produzir a sua própolis de forma correta. Você sabia que a própolis ela tem que ser armazenada da forma correta? Você sabia que você pode estimular a sua abelha a produzir a própolis? Então, para você conseguir uma alta produção de própolis, né, você tem que ter primeiramente o que? Genética. Você tem que ter a abelha rainha com genética boa. Você já faz isso, né, para a produção de mel, para a produção de pólen. Então, a mesma genética que você selecionou lá, você pode estar utilizando para a produção de própolis. E dentro da produção, você tem que fazer o quê? O manejo adequado. A abelha rainha adora cera nova. Então, para a própolis, você tem que estar fazendo o manejo correto e a substituição de cera velha por cera nova. Você sabia que a sua cera velha, que está lá nos seus favos, é uma mistura também de própolis? As abelhas operárias, elas utilizam a própolis para fazer a limpeza e fazer a desinfecção daquele favo para a abelha rainha fazer uma nova postura. Então, por isso que aqueles favos ficam da coloração escura, escurecido. Mas a própolis que interessa a gente não é essa. A própolis que interessa a gente é para fazer o uso na comercialização, para a produção de medicamentos para consumo humano. Então, a gente tem que usar essas técnicas que eu vou mostrar para produzir ela. A gente não vai usar
própolis de cera velha, não. Pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Para eu ter uma alta produtividade, além da genética e do manejo, eu tenho que ter o que também? Ambiente favorável. As abelhas precisam da flora apícola. Afinal de contas, a própolis é uma mistura, né, de resina de árvores, não é isso? De resina de plantas, junto com a saliva da abelha, e é uma mistura. Então, tem que ter um ambiente favorável. Então, você tem que estar trabalhando no seu apiário para estar repondo árvores nativas, para estar melhorando sua flora apícola lá em sua área, para as abelhas estarem coletando essa própolis. Legal? Então, quando a gente fala em própolis em minha região, que eu acabei de citar aqui, o território sisal, a gente tem, digamos assim, de forma mais expressiva, o plantio de jurema, de aroeira. Então, nossa própolis aqui é conhecida mais como própolis verde, por causa dessas plantas, né? Por causa da questão da jurema preta, por causa da aroeira, entre outras plantas nativas que a gente tem aqui. Na sua região aí, se for no Baixo Sul, e naquela região mais sul da Bahia, existe uma própolis lá especial, próximo de áreas de vestígio, de mangue, que eles chamam de própolis vermelha. Na nossa região a gente não tem. Agora, Cleiton, a própolis vermelha é melhor do que a própolis verde? Eu não sei te dizer. Isso depende muito do consumidor. O seu cliente, ele prefere comprar que tipo de própolis, né? Agora, hoje, atualmente, né, a própolis verde está sendo bastante difundida e bastante comercializada. Eu estou aqui para lhe motivar também a produzir a própolis para comercializar. A própolis que eu acabei de citar para você aqui, né, a própolis verde, ela é retirada, né, de partes da planta. No caso, as abelhas fazem a retirada, né, da resina, né, faz a retirada da própolis em brotos, faz a retirada de folhas em algumas plantas, não são todas as plantas. E além disso, por que é que você sabe que foi constituído a própolis ali? Porque além dela retirar esse material resinoso das plantas, esse produto passa por um processo de enriquecimento, digamos assim, né, pelas abelhas. O que é que ela faz? Ela, além de recolher essa resina, ela introduz lá vestígio de pólen e vestígio de algumas enzimas que elas produzem. Então, é um material enriquecido que as abelhas utilizam lá no ninho, né, como proteção do ninho. Ela usa a própolis para revolver todo o ninho, como a proteção do ambiente contra fungos, bactérias, micro-organismos. Além disso, ela usa a própolis também para fazer a proteção dos favos, né, onde nasce ali as operárias, onde nascem os zangões. A abelha construtora, ela usa a própolis para revolver aquele favo ali e fazer uma proteção. Além disso, ela utiliza a própolis também como material de proteção. Se você está na região sul da Bahia, uma região muito fria, e as abelhas identificam que há uma entrada de luz e de vento dentro da colmeia e está influenciando na temperatura dessa colmeia, ela usa a própolis como uma barreira de proteção. Faz a redução do ovado, faz a diminuição do ovado, né? E cria uma barreira ali de proteção do ninho, daquele ambiente lá onde convivem as abelhas. A temperatura ideal do ninho é entre 32 e 36 graus Celsius. E ela faz de tudo para manter essa temperatura, esse ambiente protegido. E eu trouxe para vocês aqui um modelo, um esboço do que é a régua. Para quem não tem conhecimento, como a gente utiliza, né, nas melgueiras, um instrumento chamado régua. Por que régua? Apelidaram desse nome porque é um instrumento que fica preso na lateral, né, da melgueira, e ela é fácil de você sacar ela, de ser retirado. E você vai ver que é mais ou menos na forma de uma régua mesmo. Então, qual é a dimensão que é colocada na melgueira desse instrumento chamado régua para fazer a coleta do própolis? Então, a dimensão que se utiliza é de 2,5 centímetros. Aí você vai perguntar, mas Cleiton, por que utiliza 2,5 centímetros? Isso tudo, gente, é baseado em pesquisas, né? Os pesquisadores encontraram o diâmetro ideal, a distância ideal, para você não prejudicar o enxame, que você não tem intenção de prejudicar o seu enxame, e de influenciar na postura, ou na mortandade das crias, ou na temperatura do ambiente do ninho,
Então, nos estudos comprovaram que o quê? Qual é o diâmetro ideal? Qual é a distância ideal para eu ter minha produção de própolis e não comprometer o meu enxame e também fazer com que eu consiga tirar essa própolis e recolher 2,5 centímetros por 46 centímetros. Esse é o comprimento, a altura de 2,5 por 46. Lembrando-se que na régua há uma divisória, né, que auxilia apenas como uma forma para ela não fechar. Essa divisória é colocada no meio aqui para que ela não feche com o tempo, né? Se sua régua lá for de um material mais inferior, a madeira inferior, ela acontece dela fechar, encolher e causar outras frestas, outras aberturas. Isso não é legal. Então, entre essa medida aqui, tem uma madeirinha aqui só para ela não fechar. Então, a régua ela é colocada dos dois lados da melgueira, como você está vendo na imagem aqui. Desse lado e do outro lado. Fazendo de conta que aqui à frente da colmeia, a régua fica nas laterais. Beleza? Aí você vai perguntar, mas Cleiton, essa fresta aí não vai prejudicar as minhas crias? Não vai prejudicar o meu ninho? Não. Porque baseado em pesquisa, essa é a largura ideal e essa é a altura ideal, né, da fresta para você manter a sua régua. E o que acontece aí? Quando você coloca a régua lá na sua melgueira e coloca a sua melgueira no ninho, as abelhas identificam que há uma abertura, uma fresta para a entrada de poeira, para a entrada de luminosidade, para a entrada de ar, e elas utilizam da resina para fazer essa barreira de proteção. E aí você vai lá e vai colher o seu própolis, vai lá e colher o seu produto, que é a própolis. Bem, e a própolis você vai deixar lá durante 30 dias, 60 dias, vai coletar a cada 90 dias? Não, gente. A própolis é um produto, né, de origem apícola, mas é um produto sensível. Ela é volátil, altas temperaturas, ela perde alguns produtos, digamos assim, algumas substâncias quando fica sobre alta luminosidade, sobre incidência de chuva. Então você vai coletar sua régua a cada 7 dias. Você vai colocar a sua régua lá e com 7 dias você vai ter que tirar e fazer a coleta da sua própolis. Bem, coletei a própolis, o que é que eu vou fazer? Tem que armazenar da forma correta. Eu vou lhe ensinar daqui a pouco como é que você faz o armazenamento da sua própolis. Falando um pouco mais sobre a própolis, né? Que composição é que tem a própolis? Aqui mesmo em nossa região, né, a gente tem que mandar o nosso material para fazer uma análise, né, para saber que tipo de composição que existe dentro da nossa própolis, para ser nomeada de própolis verde. Então, de modo geral, né, o que é que existe dentro da própolis? Né? É interessante você ter conhecimento disso. E quais são os princípios, para que serve? A própolis é muito utilizada como digamos assim, como um medicamento, né, cicatrizante, desinfetante e muito utilizado também como antimicrobiana. A maioria das pessoas usam extrato de própolis aí, né, quem está gripada, quem está com uma coceirinha na garganta e tal, porque a própolis ela tem atividade antimicrobiana. Por isso que é muito utilizada pelos seres humanos. Há indícios aí, não tem comprovação científica, há indícios aí de pessoas, né, que utilizam até para se prevenir, né, para criar imunidade contra o Covid, tão falado aí, tão disseminado, o tal do coronavírus. Então as pessoas estão utilizando muito a própolis para criar, né, anticorpos e resistência contra o Covid. Não tenho pesquisa, não sei de comprovação não. Mas por via das dúvidas, vamos consumir a própolis, que a gente já sabe que existem esses princípios nela, não é verdade? Então, como é que pode ser consumida a própolis? Ela pode ser consumida, como eu acabei de falar, de forma líquida, né? Material líquido. É muito utilizado hoje o extrato de própolis e pode ser utilizado também na forma pastosa, né? Hoje as indústrias já estão produzindo pomadas, que é utilizado também no dia a dia como princípio cicatrizante. Então já há a produção de pomadas, entre outros tipos de produtos industriais aí. A própolis é utilizada de forma, né, para consumo humano.
E o que é que compõe essa própolis que é tão utilizada assim? Trouxe uma tabelinha aqui para você ter uma ideia do que é composta a própolis. Eu já citei aqui, né, que é de uma resina e tal, mas quimicamente a própolis é composta por quê? Bora ver? Então, resinas e substâncias aromáticas. 55% do material da própolis é composto por isso, por resinas e substâncias aromáticas. Lembra que eu falei que as abelhas também fazem um incremento dessa própolis por elas mesmas, com própolis, com cera, né, e com algumas resinas, então, com algumas enzimas. Então, há uma composição também química dentro da própolis de cera. Outra coisa que tem dentro da própolis é o que? Óleos essenciais. O que é que temos mais na própolis? O pólen. Existem vitaminas? A própolis pode ser utilizada como vitamina? Não. Então não tem nada de vitamina dentro da própolis. O que é que temos? Vamos repetir aqui? Olha lá. 55% de resinas e substâncias aromáticas, 30% de cera, 10% de óleos essenciais e 5% de pólen. Essa é a composição química da própolis. Beleza? Uma outra forma de você tirar a própolis dos seus enxames, né? Coletar a própolis, se você não tem a régua, é utilizar pedaços de sarrafo entre a tampa e o ninho. Então basta colocar um sarrafo, né, de aproximadamente 1 centímetro. Levantar a tampa, coloca o sarrafo de um lado e do outro. Colocou o sarrafo, você não vai suspender a tampa logo os 4 lados. Você vai primeiro suspender a frente, né, e deixa por um tempo, 3 a 4 dias, e depois você coloca o sarrafo na parte de trás. Dessa forma. Aí as abelhas vão puxar de fora a fora, né, a própolis, fechando a área aberta. Dessa forma. E a gente veio aqui no meu apiário para a gente mostrar a você na prática como é simples tá fazendo a substituição. Tirar a melgueira normal para inserir a melgueira com a régua, que é essa aqui, né, para você fazer extração de própolis aí no seu apiário. A própolis hoje é um dos produtos que está sendo bastante valorizado no mercado, né? Está em torno aí de 300 a 350 reais o quilo da própolis. A nossa região aqui tem bastante Jurema preta, que é muito boa, é uma própolis boa, a própolis de Jurema preta, né? E está sendo bastante valorizado aqui, que é conhecido como a própolis verde. Então essa própolis está sendo bastante procurada no mercado, né? Ela é fácil de ser retirada. E eu vou mostrar na prática aqui no apiário como fazer a substituição. A gente vai estar tirando as melgueiras comum, que acredito que já está com mel, e a gente vai colocar a melgueira com a régua para a extração de própolis. Eu dei uma dica a vocês lá, que a própolis ela não pode ficar por bastante tempo na colmeia. Então tem um prazo para você fazer a retirada dessa régua. A gente vai colocar hoje a melgueira com a régua, né? E a partir de 7 a 10 dias a gente vai estar retirando essa própolis aí, que é para ela não perder os princípios ativos, os princípios, digamos assim, químicos que existem nela como benéfico para o ser humano. Então, nos acompanha aí, a gente vai colocar a indumentária e vai partir para o apiário aqui para fazer na prática a introdução das melgueiras com a régua para extração de própolis. Como eu tinha dito a vocês, a gente veio no apiário aqui e selecionou 2 caixas para a gente estar colocando a nossa melgueira com a régua de extração de própolis, né? Já temos aqui nossa melgueira com a adaptação com a régua, né? É importante abordar para vocês também o cuidado no apiário com relação à limpeza. As caixas, o ideal é que fiquem todas limpas, né, por baixo, para evitar problema com predadores, né? No apiário aqui está relativamente limpo, né? Nós escolhemos essa caixa aqui para a gente colocar a melgueira para extração de própolis verde, porque é um enxame que a gente identificou
que usa bastante própolis. Se vocês podem observar, né, ela já propolizou aqui ao redor entre o ninho e a melgueira, e é a própolis verde, como vocês estão vendo. Então a gente selecionou essa caixa por isso. Vocês devem estar se perguntando: ah, Cleiton, você está usando a melgueira aí pintada e o ninho está sem pintar. Que é o seguinte, eu estava padronizando todas as minhas caixas aqui pintadas, inclusive enumeradas. Mas para quem é apicultor, já está no ramo há muito tempo, sabe que o mel orgânico, hoje as empresas que pegam mel orgânico, mel certificado organicamente, não aceitam mel vindo de caixas de melgueiras pintadas, né? Então aqui eu comecei pintando, depois parei, hoje já tenho uma quantidade de ninhos e melgueiras sem pintar e tem outras pintadas. Então no futuro, né, eu estou organizando aqui o apiário. Se eu for optar por exportar o mel orgânico, né, eu vou ter que padronizar todas as minhas caixas sem pintar. Aqui vocês vão encontrar algumas pintadas, outras não, por esse motivo. Por isso que eu estou informando vocês aqui. Então escolhemos essa caixa aqui, é um enxame bom, é um enxame que está forte. Então vou mostrar a vocês aqui como é que faz a substituição. A gente vai retirar a melgueira, né, normal, a melgueira comum, e vamos introduzir a melgueira com a régua. Vale salientar também que as melgueiras existem vários tipos: melgueirão, né, melgueira de 10 quadros, e tem gente que opta por utilizar melgueiras com 10 quadros, tem gente que tira um quadro e deixa 9. Meu padrão de melgueira aqui, eu estou utilizando melgueiras com 8 quadros, que a gente chama de melgueirão. Já tem pesquisa comprovada, né? A gente consegue uma maior produtividade de mel com essas melgueiras com 8 quadros, que não vai influenciar em nada com relação à produção de própolis. A produção de própolis, as dicas são aquelas que eu lhe falei, a questão da abertura, né, de 2 centímetros, para estimular a abelha, puxar o própolis e fazer o fechamento dessa abertura na melgueira. Então, na régua tem essa abertura de mais ou menos 2 centímetros, 1,5 centímetros a 2 centímetros, né? Então a gente vai fazer a substituição agora, vai fazer a retirada. Chegando, a gente, já é de costume, né? A questão da fumacinha, você tem que utilizar a fumaça, né? Não se trabalha com abelhas sem a fumaça. Nós utilizamos aqui o pó de serra, a gente chama de pó de serra, a gente chama de maravalha, e colocamos também, para dar um aroma mais agradável, né, nessa fumaça aqui, colocamos erva cidreira, junto com o pó de serra, beleza? Fumaça branca, né? Aí fazemos a abertura da tampa, né? Compartilha uma fumaçazinha, para a fumaça circular no ninho e na melgueira. Você vai observar que está bastante propolizado aqui, ó. Então é um enxame bom, é um enxame que produz bastante própolis. Por isso que a gente vai utilizar ele para colocar a nossa melgueira adaptada. Beleza? Bati a fumacinha, vou abrir a minha caixa, olhar se não tem minha rainha na tampa, né? Não tem. Dou uma sacudida. Vocês vão observar que a gente está no período já pós-safra. Aqui nessa melgueira eu não colhi mel ainda. Não colhi mel, né? Tem mel percolado aqui. Vou mostrar vocês aqui como está lindo. Olha os quadros, como são lindos. Olha para isso. Olha que coisa linda. Cera nova, como vocês estão vendo. Mel operculado, né? E aí agora a gente vai fazer a substituição da nossa melgueira. Como eu falei com vocês, é uma abelha de genética boa. Essa abelha, ela produz bastante própolis, tá vendo? Veja que ela propolizou aqui, ó, entre o ninho e a melgueira, né? A própolis verde, vocês estão vendo, tá vendo? Própolis verde. Entre a tampa também, a tampa da melgueira e a melgueira, ela propolizou bastante. Então foi uma abelha que a gente selecionou para colocar a nossa melgueira
com a régua de própolis. Vocês podem observar, ó, eu uso melgueirão, né, com 8 quadros, né? Cera nova, é importante salientar isso. A gente tem que estar utilizando cera nova, né? Vocês estão observando aqui, tá seco, porque a gente está no período de pós-safra, né? Bem, agora a gente vai fazer a nossa substituição. Só vai fazer a retirada desses quadros, né? Dessa melgueira e colocar na melgueira adaptada. Eu utilizei aqui a tampa, né, do ninho para colocar a melgueira em cima, para evitar de colocar a melgueira em contato com o chão. Para quem coleta mel, quem mexe com melgueira, colheita, sabe que não é recomendado colocar, né, a melgueira no chão, em contato com o solo. Então eu vou colocar essa melgueira em cima da tampa, para não ficar no solo, né? E aqui eu vou começar a fazer a retirada dos quadros e colocar na minha melgueira adaptada. Tá com abelha? Pode ir com abelha? Pode, não tem problema. Se eu vou estar colocando depois de volta, não tem problema colocar com abelha. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Vou tirando um a um, né, com cuidado, observando, porque a rainha pode estar em um desses quadros, então a gente tem que ter todo cuidado e observando. É um enxame que é bom, eu não quero perder a minha rainha, na verdade. E vou colocando um a um até fechar a minha melgueira por completo. Vou bater mais uma fumacinha. Aqui o enxame não está agitado, é uma abelha de boa genética. O enxame não está agitado, só para eles descerem, para as abelhas descerem para o ninho, né? Vocês podem observar que a melgueira está toda propolizada. Olha para isso, que coisa linda, ó. Toda propolizada. Vou fazer a retirada da melgueira velha e vou colocar a minha melgueira nova. Vou colocar a minha melgueira nova, já adaptada com as réguas para a extração do própolis. Pronto, fica dessa forma. Aí temos a entrada aqui, né, de 1,5 centímetro. É nessa entrada que as abelhas vão fazer a propolização e a gente vai fazer a retirada dessa régua depois. Beleza? Muito simples, prático. E às vezes o apicultor deixa de ganhar o dinheiro porque acha que dá muito trabalho e não dá trabalho nenhum. Vai influenciar na produção de mel? Não, porque as abelhas vão propolizar, né? Então você vai ter dois produtos em um único ninho. Vou ter o mel e vou ter também o própolis. Beleza? Cheguei no apiário, né? E vim buscar a régua. A régua coletora de própolis. Como vocês podem ver, a régua já está toda propolizada. Aí as abelhas fecharam. Aí vou coletar a régua. Se eu achar necessário,
ou eu tiver uma reserva, eu coloco uma régua nova. Vou tirar essa, né? E coloco uma régua nova. Ou então eu faço a retirada do meu própolis, coloco na embalagem adequada, levo para casa, armazeno na geladeira e agora é comercializar. Muito simples e prático. Beleza? Essa foi mais uma videoaula, né, do projeto Bahia Produtiva, aqui com a equipe da Fatris. Sou eu, Tainã, que está responsável por estar gravando essa videoaula, né? Espero que tenha contribuído com você aí para mais um aprendizado dentro da apicultura, né? E curta nossas videoaulas e assiste, e até a próxima. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.